pecado você pega de fora para dentro. Ou seja, no meio do percurso, no meio da sua caminhada, você cai, você erra. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos um advogado, que ele é Cristo Jesus. Você não queria errar, mas no meio do percurso você caiu. O que a gente faz quando a gente conhece, nós temos Cristo, nós nos arrependemos e voltamos de novo na posição que Ele nos chamou. Isso é pecado, errar o alvo. A palavra original, pecado, significa errar o alvo. Iniquidade é pecar de dentro para fora. Eu sei que isso é errado, mas eu não estou nem preocupado naquilo que Deus pensa. Eu vou fazer mesmo sabendo que é errado. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Nos últimos dias, você multiplicar a iniquidade, o amor de Deus irá se esfriar. Costumo falar que para nós aquecermos esse amor, voltar ao primeiro amor, para que não se esfrie, sabe o que você tem que fazer? Sabe o que nós temos que fazer como igreja? O que me deixa fogueado não é o fogo do meu primeiro amor, mas quando eu levo uma pessoa às águas do batismo. Porque quando eu consigo ganhar alguém para Jesus, eu vejo o fogo de Deus na vida daquela pessoa, daquela família, daquele jovem, daquele homem, daquela mulher. Isso me ativa a viver muito mais o propósito de Deus. Então, se você está desanimado ou está querendo desistir, pode ter certeza que nos últimos dias você não ganhou ninguém para Jesus. Então, todo desanimado é aquele que tem uma desculpa e não uma resposta. E a resposta é vidas. E a resposta é eu vim fazer e invertir naquilo que Cristo veio tocar. Ele veio por causa de quem? De vidas. Quando ele voltar, ele vai buscar vidas. E ele só pode confiar aquilo que ele está investindo em alguém que tem uma identidade. Identidade significa uma convicção de quem você é. Eu pergunto para você, você sabe quem você é? Você tem a plena convicção de quem você é e o que Cristo chamou você para viver e fazer? Eu sou evangelista, já percebeu, né? Eu gosto de falar que se alguém quer saber, se ainda não descobriu o que foi chamado para fazer, eu sempre dou um conselho: cuide de alguém que você vai descobrir. Porque as vidas nos levam para um lugar, para a posição onde Cristo começou. Nós daremos continuidade naquilo que Cristo, os apóstolos e os profetas vieram fazer. A gente não se converte para ir para o culto de domingo, a gente se converte para desfazer as obras de Satanás. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele não fala para quem, Ele fala para aquele que é salvo. Ele nos deu o ministério. E Ele não pode confiar aquilo que Ele vem investir para alguém que não sabe quem Ele é. Queridos, eu costumo falar que só existe dois tipos de pessoas no mundo: os que carregam a palavra e os que precisam de uma. Os que carregam a palavra sabem para onde está indo. Os que precisam de uma, ele está procurando ainda quem ele é, que veio fazer. Quando Adão peca, a primeira coisa que Deus fala é o que? Adão, onde você está. Não era geograficamente, era espiritualmente. Porque quando nós pecamos, a primeira coisa que a gente faz é se esconder. Mas quando nós temos convicção de quem Jesus é, a gente aparece. A palavra do Senhor diz: aquele que crê fará o quê? As mesmas obras ou obras. O nível que você anda, a culpa é sua. Se você for para o inferno, ou eu, a culpa é minha. Se eu for para o céu, a culpa é minha. Por quê? Porque eu aceitei me posicionar no nível daquilo que eu creio. E como é que eu creio? A partir da convicção da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. Se eu paro de ouvir, eu paro de crer. Então, quanto mais você mergulha na palavra, mais Deus te dá uma identidade. Mateus capítulo 16, quando ele fala assim: o que o povo lá fora está dizendo que eu sou? O que os discípulos falam? Tu és Jeremias, Elias, um dos profetas. Não é isso? Mateus capítulo 16. Mas Jesus fala: tudo bem, não importa o que o povo lá fora está dizendo que eu sou. Eu quero saber o que vocês, que dizem que me conhecem, dizem que eu sou. Eu sou quem para vocês? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, Jesus dá a revelação para Pedro de quem ele é. Então tu és Pedro. Será se Pedro não sabia o nome dele? Que conversa mais doida. Pedro fala: tu és o Cristo, e Jesus fala: então tu é Pedro. Sabe o que Jesus estava dando para ele? Não era o nome, porque Pedro já sabia o seu nome. Jesus estava dando para ele uma identidade. Você sabe quem você é, porque você sabe quem eu sou. E quando nós temos a revelação de quem Ele é, Deus nos dá a revelação de quem nós somos. Você está indo para onde, jovem? Joel capítulo 2, versículo 28.
E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visão. Então o jovem que não sabe para onde vai não pode ser usado, porque ele não sabe quem ele é. A profecia é: os jovens terão visões. Eu pergunto para mim e para você: para onde nós estamos indo? Você está aqui por causa de quem? Você crê porque você crê por quê? Se você não consegue ainda descrever quem você é, você ainda não sabe dar para essa geração uma resposta de quem Jesus é. Se um amigo seu ligar para você segunda-feira, daqui a uma semana, ou hoje ainda, falando para você: meu irmão, amigo, eu estou querendo me suicidar, mas você fala de Jesus, eu sei que você é crente, me prega uma palavra para me mudar a minha ideia de me suicidar. O que você vai dizer para ele? Que Jesus é bom? Jesus te ama? Você acha que é suficiente para ele mudar de ideia e escolher a vida e não a morte? Eu nunca ganhei ninguém para Jesus dizendo: ó, Jesus te ama. Fica vazio. Sabe por que o mundo quer ver? O mundo não quer ver o que eu falo, o mundo quer ver o que eu vivo. Então aquilo que você está vivendo, jovem, arrasta muito mais do que aquilo que você está dizendo. Dizer vamos para o culto não é suficiente. Vai dizer: a minha vida foi transformada e mudada. Me siga, eu sei o caminho, é muito maior. Então eu quero saber hoje, quero trazer para você essa consciência de identidade. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: acontecerá nos últimos dias, já aconteceu. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 14. Essa profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, já aconteceu. E aconteceu na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 14. Atos capítulo 2, versículo 14. Eu não estou preocupado em encerrar não, porque ninguém vai para lugar nenhum. Amém? Amém. Posso continuar? Amém. Antes de continuar, eu quero apresentar o Wesley e o Everton, que são dos líderes de jovens comigo lá na Vila Natal. E nós estamos lá trabalhando com jovens também. Eu sou o líder de jovens lá na sede, mais eles, com eles lá. E eu quero trazer para você essa consciência para jovem, para que você saia daqui perturbado, queridos. Não falo de uma forma, eu falo de uma convicção. Eu preciso fazer muito mais. Amém. Eu preciso entender quem eu sou. Eu quero dar para você essa convicção, essa identidade, para que você seja uma resposta, uma voz profética para essa geração. Amém? Amém. Atos capítulo 2, versículo 14 fala do Espírito Santo em Pentecostes, onde eles falaram que o povo que recebeu o Espírito Santo estava bêbado. Mas Pedro se levanta, toma a palavra e explica o que estava acontecendo naquela hora. Atos capítulo 2, versículo 14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz e advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Está se referindo a esse versículo que eu acabei de trazer para você. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aconteceu naquele dia essa profecia. Já está disponível para que você se posicione e Deus te use. Mas Deus não pode usar quem está vazio. Deus só pode usar quem tem matéria-prima para Ele falar e as pessoas ouvirem e saberem o que Ele é. Eu gosto de falar sobre reino. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram: tu prega muito sobre reino, me mostra o reino. Jesus fala: o reino de Deus não se vê com aparência humana. O reino de Deus está dentro de você.
resposta para aquilo que nossa geração precisa está dentro. A palavra do Senhor diz que Ele colocou a eternidade dentro do homem. Por que muitas pessoas não vivem? Porque muitas pessoas não conhecem o Cristo ressuscitado. Nós temos uma palavra, e se nós não colocarmos para fora, nós só seremos evangélicos. Nós carregamos algo. Chegará o dia que nós nos apresentaremos diante dele. Ele vai olhar e vai falar o nosso nome. Nós somos conhecidos por aquilo que nós viemos fazer nessa terra. Salmo 139, versículo 16, ele escreveu nos seus livros sobre mim antes mesmo de eu existir. E nos seus livros escreveu todos os meus dias, escrito e determinado, sem que nenhum deles ainda havia. Existe uma biografia a meu e a seu respeito. E não está escrito lá, será uma vítima. Está escrito lá, porque a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então tudo que Deus faz, cria, é perfeito, é bom e agradável. E você é a criação. E Ele diz, quando Ele fez eu e você, Ele diz o quê? Que é muito bom o que Ele fez. E o que a gente vê na nossa geração, muito jovem, não sabe para onde vai. Não sabe quem são, não sabe o que vieram fazer. Essa geração diz que a nossa geração, não, mexer com jovem é difícil demais. Por quê? Porque jovem é isso, é aquilo. Criaram uma narrativa, uma ideologia para desconstruir aquilo que Deus injetou na vida do jovem. Você já venceu o maligno, jovem. E a geração está dizendo o quê? Que jovem é difícil, que jovem é fácil de servir o maligno. E o que a palavra diz a nosso respeito? Nós já vencemos. Jovem, você é forte. Jovem, você vai ter visão. Se nós não soubermos o que nós somos chamados para viver e ser, nós sempre iremos pedir aquilo que Cristo já nos entregou. E nós ficaremos dentro da igreja, levantando a mão e chorando. E Deus não quer nos usar dentro da igreja. Jesus quer nos usar lá fora. Aleluia. Tem um livro de T.L. Osborne, um grande evangelista do século passado, que ele diz, o nome do livro é Conquistando Almas lá fora onde os perdidos estão. Convicção de quem Ele é. Deus nos chamou para dar uma resposta. Identidade é um ID, é uma identificação. Essa identidade, Ele fala assim, Ele é nome sobre todo nome. O nome de Jesus está em nós, então Ele nos dá uma procuração dizendo, use o nome. Fale o meu nome. Ele diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a palavra que você carrega. E Ele diz, você é carta viva. Então se Ele é a palavra, nós somos cartas vivas, o mundo tem que congregar quando nos encontrar. Quando o mundo se encontra comigo, congregou. Quando o mundo, um jovem amigo meu se encontra comigo que não conhece a Jesus, lê o primeiro capítulo da Bíblia, porque somos cartas vivas, somos a igreja. Então nós estamos influenciando ou sendo influenciados. Ou nós temos uma resposta ou uma desculpa. Ou nós estamos evangelizando ou nós somos os alvos dos evangelistas. Mas alguma coisa a gente carrega. Identidade é você ter convicção, intrepidez. O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Mas isso aí está falando de Jesus. E Ele está onde? Ele habita. Irei para o Pai, mas eu enviarei um Consolador. E Ele vos ensinará todas as coisas. Você não sabe o que fazer, jovem? Pede ajuda. Para quem? Espírito Santo. Aleluia. A promessa e a palavra não mente. Olha como é que você vai orar. Jesus, antes de ir ao céu, a ser assunto ao céu, Ele disse para mim, eu irei, mas eu enviarei o Consolador. Não tem resposta? Pede ajuda ao Espírito Santo. Pai. O que está faltando para nós não é para o culto, é conhecer o Espírito Santo, é intimidade com o Espírito Santo. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito. E nós já temos, já aconteceu. Já está disponível para nós vivermos. Vamos mergulhar de cabeça no Evangelho. Aleluia. Ser jovem não é um chamado, é uma fase. Então, jovem, da idade que você tem, você já pode ser aquele que Jesus chamou você para viver. Aleluia. Você tem vontade de ser pastor? Você já pode ser agora. Yes. Tem vontade de ser um profeta? Pode profetizar agora. Você pode ser quem Deus chamou você para fazer e ser. Aleluia. Por quê? Porque se você tem vontade de ser usado, Cristo tem muito mais vontade de usar você.
Porque um jovem de 12, 13, 14, 15, 20 anos sendo usado, santo, irrepreensível, cheio da palavra, cheio da oração, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. É verdade, aleluia. Então ele não precisa do óleo descer, ele precisa do Espírito Santo ser cheio na vida dele. Assim, quando eu me converti no dia 21 de outubro de 2012, às 3 horas da tarde, eu fui batizado do Espírito Santo naquela mesma hora. E assim, quando eu fui batizado, o Espírito Santo falou para mim: eu te levarei para muitos lugares para levar a minha palavra. Um mês depois que eu me converti, eu já estava pregando. Um mês. Por quê? Porque eu entendi a palavra, a convicção de que o que o Senhor fez naquele dia. Você se lembra do dia que você levantou sua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Yes. Então, naquele dia que Ele te chamou para o ministério, Ele ativou em você uma unção diferente e levou você, enviou você para o campo missionário. Que campo missionário? A geografia onde você está. Se a vida que você está vivendo está bom, para Deus também está bom. Mas se você deseja mergulhar em águas profundas, Deus tem muito mais interesse do que você. Oh, aleluia. Você pode ser o que você quiser. A palavra do Senhor diz: assim como o homem se vê no seu coração, assim ele você é o que você quer. Yes. Ah, eu tenho tanta vontade de Deus me usar. Tem não, porque se você tivesse, seus joelhos estariam ouvindo mais do que seus ouvidos. O que está faltando para nós é intimidade. O que está faltando para nós é mergulhar mais profundamente naquilo que Deus me chamou para viver. Eu não sou só um pregador entrando na igreja e pregando com o microfone na mão. Eu sou a resposta. Porque o que me mantém no culto não é esse microfone. O que me mantém no culto é a minha intimidade, diariamente, vida de oração. Parei de orar, parei de crer. Deixa eu parar de ler a Bíblia para você ver se eu não volto. Por quê? Se eu não me engano, foi Lutero que disse: eu achei que o velho homem tinha corrido nas águas do batismo, mas eu vi que o miserável sabia nadar. Nossa carne aqui, ó, vai querer voltar toda hora. É verdade. Mas se nós alimentarmos o Espírito, nós nunca retrocederemos. Nós permaneceremos. Eu tenho uma visão, eu preciso chegar nela. Eu preciso ir além. Eu preciso entender o que essa palavra diz a meu respeito. Muitas pessoas carregam a Bíblia, mas poucos carregam a revelação dela. Por quê? Porque Deus não vai dar a revelação daquilo que é eterno para pessoas terrenas. Ele só vai dar para convicto. Você dá a chave da sua casa para qualquer um entrar? Não. E você acha que Deus vai dar a chave do reino para qualquer um? Se ninguém tem a chave da nossa casa, que é mundana, terrena, passageira, quanto mais o reino de Deus, que é eterno, você acha que Ele vai confiar para qualquer um entrar? O que Ele disse para Pedro quando ele teve a revelação de quem ele é? Então toma a chave, porque tu sabe quem eu sou. O que tu ligar, eu ligo. O que desligar, eu desligo. Deus não vai dar a chave para quem está aí. Oh, aleluia. Ele vai dar para convictos que estão cheios do Espírito Santo, que tem uma palavra, que carregam profecias, que carregam a mensagem do Evangelho. Aleluia. Então, se está bom a vida que você está vivendo, para Deus também está. Mas se você está insatisfeito, muito mais interessado em derramar muito mais é Ele. Ou a gente dá uma resposta, ou Deus vai ter que levantar outro para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Se eu paro de pregar, você acha que o Evangelho acaba? Deus levanta outro. Yes. Sempre tem um Ricardo esperando esse Ricardo aqui desistir. Por quê? Porque o Evangelho não depende de mim. O Evangelho é vida. Aleluia. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. Deus não usa dublê. Deus usa os idênticos, os originais. Aleluia. Eles sabem quem eles são. Então eu quero trazer essa convicção para você, para que você saia daqui dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Amém. Quem eu sou? Imagine, queridos, se todos nós aqui, ó, só para que você entenda, se todos nós entendemos verdadeiramente o que está escrito nessa mensagem, você acha que Satanás vai prevalecer sobre os nossos amigos, a nossa família, a nossa geografia? Não vai, queridos. Porque nós somos convictos. Convicção não nasce porque eu tenho vontade, convicção nasce porque eu oro. Eu quero dar para você o dever de casa. Eu não sei como é que está a sua vida de oração, mas é o primeiro passo para que você saiba que Deus te use, é alguém que ora. Quem ora está dizendo: Deus me usa, eu estou disponível.
Quem não ora está dizendo, não me use, eu não estou disponível. É. Porque se você estudar todos os avivamentos que passaram, o início da igreja primitiva, eram criados, surgiram através de homens e mulheres que oravam. Oh, aleluia! A Aleluia! primeira coisa para um jovem poderoso andar nessa terra é vida de oração. Eu quero desafiar você a conquistar a sua vida de oração. Você acha que oração é só para os velhos? É só para quem é pastor? É para todo aquele que é salvo. Aleluia, Jesus! Oração é o único meio de nós nos comunicarmos com o Senhor. Olha, pastor, mas eu não sei como orar. No meu Instagram eu ensinei ajudei muitos jovens como começar uma vida de oração. Você precisa mergulhar. A primeira coisa que tem que fazer para uma identidade firmada no Senhor é começar a orar. 5 minutos por dia, 1 minuto por dia. 1 minuto por dia, 5 minutos por dia. Quando você começar a mergulhar, Deus vai começar a mostrar para você o que Ele quer que você faça. Oh, Deus! Vida de oração, queridos. O grande segredo de uma identidade firmada em Jesus é de alguém que ora. É verdade, Senhor. É de alguém que mergulha nas Escrituras. O que Paulo dá ao conselho para o seu discípulo Timóteo? Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Yes. Olha que conselho poderoso. Timóteo, te apresenta-te como obreiro aprovado. Como é que é um obreiro aprovado? Um homem de Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar. Maneja bem a palavra de Deus. Conhece de Bíblia, conhece de Jesus, conhece do Espírito Santo. E não existe outra forma, a não ser mergulhando nas Escrituras e tendo vida de oração. Quanto mais eu mergulho nas Escrituras, mais eu tenho uma identidade firmada em Jesus. Verdade. O conselho é Salmos capítulo 1. Antes a seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que homem de Deus poderoso. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Mergulha nas Escrituras. Qual foi o conselho que Deus deu para Josué? Em Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Josué, medita na palavra de dia e de Noite. Por quê? Porque Josué era um dos maiores guerreiros da época. Derrubou os muros de Jericó, conquistou os cananeus, venceu os exércitos de Ais. E o único conselho que Deus dá para Josué é: medita na palavra de dia e de noite. Porque quando você medita, você vai ganhar as batalhas. Verdade, Jesus. Não foi? Meu amigo, você tem que treinar muita espada, você tem que saber sobre estratégia, sobre o mapa da cidade, você tem que saber como o seu inimigo vem pela frente, por trás. A única coisa que Deus chega para Josué e fala o quê? Só medita, meu. Porque você vai ver, você vai vencer todos os seus inimigos. O reino de Deus está aqui dentro, mas a gente tem que entender para onde a gente está indo. A visão que você tem diz o endereço da sua eternidade. Para onde você está indo? Qual o desejo que queima no seu coração? Nos próximos dias, a nossa oração tem que ser: Deus, não faça o que você está por fazer sem me incluir. E essa é uma oração que quase ninguém faz. Por quê? Porque se eu orar dessa forma, eu vou ter que obedecer. E a única coisa que as pessoas não querem ser libertas, porque libertação me custa tudo. Permanecer preso não me custa nada. Então, por isso, muitas pessoas não querem levar Jesus a sério. Por quê? Porque se eu entregar minha vida para Jesus, a primeira coisa que ela faz é um cálculo. Eu vou ter que deixar isso. Então, elas não querem ser libertas. Porque vai me custar muita coisa. Então, é melhor permanecer preso, porque não vai me custar nada. Essa geração tem que conhecer Jesus através da minha e da sua vida. Amém, aleluia. Mas essa geração só vai conhecer através de jovens convictos. Identidade não é ir para a igreja, é ser a igreja da Senhor. É um jovem que tem uma mensagem poderosa no seu coração. Esse domingo, pastor, aconteceu algum imprevisto, você está pronto, com a palavra dentro do seu coração para ministrar sobre o culto. Por quê? Quando Jesus voltar, vai dar tempo de se preparar? E por que a gente tem que se preparar para pregar no culto domingo dos jovens? A gente tem que estar pronto. Por quê? Eu estou sabendo para onde eu vou. Eu sei o endereço de casa. Então eu carrego uma mensagem. Eu falo para muitos jovens: você quer saber o nível de fé que você está agora, jovem? Pega um papel em branco, uma caneta, escreve tudo que você sabe do reino.
tudo da Bíblia sem você abrir ela. Faz um teste, entra no seu quarto, pega um papel e branco, uma caneta e começa a escrever versículos, textos, histórias, capítulos. Tudo que você sabe sobre a mensagem, a palavra de Deus. Baseado no que sair desse papel, é o livro de fé que você está andando. Por isso que muitas pessoas desistem, porque elas não têm a base para permanecer e se sustentar. Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante diz: bem-aventurado, pois todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Vieram os rios, correram a chuva, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Mas todo aquele que ouve, os dois ouvindo a mesma coisa. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Vieram os rios, correram a chuva, sopraram os ventos, e essa casa caiu. E o versículo final diz assim: e grande foi a sua ruína. Por quê? Os dois estavam ouvindo a mesma coisa, mas só um considerou. Por quê? Considerou: eu desejo, eu tenho fome e sede pela palavra. Quando eu me converti, tinha 30 homens ouvindo a mesma coisa que eu. Desses 30 ficou só 2. Qual era o problema? O Espírito Santo? Aquele culto todo domingo que acontece, que o seu pastor prega, todo mundo está ouvindo a mesma coisa, o Espírito Santo é o mesmo, fluindo na vida de todos. Por que umas pessoas dão resposta e outros não? É baseado na consideração daquilo que eu quero ser. Quando aquele pregador fez o apelo, levantei minha mão e eu estava dando uma resposta. Eu quero fazer a diferença. Faz de novo as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado. Eu quero fluir. Eu quero ir até o final. Oh, Deus. Se eu voltar na sua igreja daqui 10 anos, eu te encontro? Yes. Ou vou falar: cadê fulano? Ixi, desviou, foi embora. Eu gosto muito de falar isso. Aquele que te trouxe vai ser aquele que vai te permanecer ou te tirar. Se o que me trouxe para Jesus foi a minha amizade com o André, a primeira oportunidade que eu brigar com ele, o que vai acontecer? Foi embora. Porque o que me trouxe não foi o Espírito, foi a amizade. É Deus. Então, a primeira coisa que, se a minha amizade com ele me trouxe, se eu brigar, a minha amizade com ele foi por isso que eu saí. Porque acabou. Mas se eu vim por causa da presença, da unção e da visão, da identidade, o André pode desviar e eu permanecerei fiel. Amém. Porque é muito maior o que está em mim do que aquilo que está ali. Aleluia. André, se você não quiser ir para o culto hoje, tudo bem, mas eu estou com fome. Eu vou. Nunca, o problema nunca vai ser a palavra, vai ser a consideração da unção que você carrega. Se a fé vem pelo ouvir, parei de ouvir, fica dois finais de semana sem ouvir a palavra. Fiquei sem orar. A gente volta, queridos. Identidade é você ir até o final. O que é que ele diz? Eu não me alegro com os que retrocedem. A palavra do Senhor diz que a vitória não é para aquele que vai para o culto de domingo, mas é para aquele que persevera, que receberá a coroa. Aleluia. Vida. Eu vou. Eu falo para os jovens: se você não ora, eu vou orar. Se vocês não permanecem, eu permanecerei. Se vocês não querem ler a Bíblia, eu vou orar, mas eu quero ser uma resposta para a minha geração. Quando eu morrer, eu vou fazer um favor, fazer falta. Eu falo muito para os meninos que eu sou conhecido muitas vezes como radical. Alguém é radical aqui? Não, não precisa ser isso tudo também não. O que todo mundo está falando? Você não precisa levar o nível, porque se você tem que levar o nível, eu tenho que levar também. Então fica no meu, para mim não precisar sair do meu. Então muitas pessoas me chamam de radical, porque eu levo Jesus a sério. Amém. Mas quando me chamam de radical, uma vez o Espírito Santo me falou algo. Eu achava que eu me incomodava com isso. O pastor Ricardo é muito radical. Mas eu entendi algo. Alguém já ouviu falar de John Wesley? John Whitfield? David Brainerd? John Knox? Livingstone? São homens, você não leu ainda sobre os heróis da fé, são homens avivalistas que fizeram coisas poderosas nas gerações passadas. O nome do livro é Heróis da Fé. Para mim, depois da Bíblia, é um livro poderoso. Fala sobre homens de Deus que fizeram coisas poderosas em nome do Senhor. Esses homens eram os radicais da época. E hoje nós estamos falando deles.
Então você não precisa ligar para aquilo que as pessoas estão falando. Você tem que entender se você está fazendo a vontade de Deus. Porque a igreja primitiva nasceu com homens radicais, que não precisava disso tudo. Cara, tu vai morrer no Coliseu, tu vai fazer isso. Não precisa disso tudo também não. Isso é religiosidade. E a igreja primitiva nasce através de homens e mulheres convictos, dispostos a morrer pelo nome do Senhor. Que coisa mais radical que isso? O início de uma igreja que nasceu com homens entregando a sua vida. Por quê? Porque Cristo entregou a dele também. Então, para onde você está indo, jovem? Eu estou indo para o culto. Nós temos uma mensagem. Nós carregamos uma identidade. A identidade é o que? Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus e até hoje você não teve nenhuma experiência com o Senhor, está faltando nós mergulharmos mais. Esse acampamento aqui, eu acho que não é um acampamento, é Deus querendo ativar-nos para algo maior. Amém. Aleluia. Ele nos trouxe até aqui para nos ativar para algo grande que Ele vai fazer nos próximos Amém. dias. E Ele só pode fazer nos próximos dias através de jovens convictos que estão dispostos a abrir mão. Aleluia. Diante da presença, a nossa reputação não vale nada. Então você está disposto a pagar o mico por Jesus na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho? Ou você está guardando a sua reputação e até hoje ninguém descobriu que você é crente? Eu gosto de falar para o jovem lá na igreja, cuidado. Quando você olhar para trás, aquele amigo lá, que sabe que você é crente, vai entrar naquela igreja, que alguém vai evangelizar ele. Quando ele olhar para você, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para a Bíblia, se você é parecido com aquilo que está escrito. Se ele olhar e ver que você não parece com Cristo, ele vai falar, será que vale a pena estar aqui? Porque se meu amigo que eu conheço não foi transformado, por que eu serei? Porque eu acabei de entrar. Então uma coisa, a palavra do Senhor diz, todos serão perseguidos por causa do meu nome. Uma coisa é nós sermos perseguidos por causa de Jesus. Outra coisa é Jesus ser perseguido por minha causa. Envergonhando o Evangelho. Porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui são pessoas que entenderam quem elas. É verdade, Pai. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido. No mundo espiritual. No mundo espiritual tem que saber quem eu sou, através do Deus que eu sigo. Eu evangelizo muito. E um dos meus ministérios é de libertação, expulsar demônio. Uma vez eu expulsei o demônio de uma mulher, foi no início da minha caminhada. E Satanás, o demônio, falou assim: eita, vou matar você, vou destruir você. E ele falou meu nome, ó. Ele me conhecia. Nós temos que ser reconhecidos no mundo espiritual. Baseado na convicção que nós temos desse Evangelho. Querido, é muito triste nós encontrarmos um jovem que não sabe para onde ele vai. E aí, jovem, o que você quer de sua vida? Ah, não sei não. Você quer ser o quê quando você crescer? Ah, vou ver aí. E ainda ele não dá uma resposta na altura daquilo que Jesus chamou ele para fazer. Ah, mas eu sou novo. Deus chama Davi com 12 e Abraão com 99. Diz a seu desculpa. Nunca será a idade, será o coração. Ah, eu sou novo. Pois é. Quanto mais novo ser ungido rei, muito maior será o engrandecido nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia que foi ungido rei com 7 anos de idade. Aí você fala, não tem como Deus em responsabilidade fazer isso com um jovem, com uma criança. Pois é. Ele quer usar o coração. Aí eu ainda nem sou pastor, você pode ser agora. Você pode ser hoje. Você pode ser agora. Você deseja ser. Eu vou. E você? Aleluia. Eu vou até o final. Nós temos que entender sobre essa mensagem. O homem redimido tem a revelação da palavra. Isso é uma identidade. Entende? Se você ler Gênesis, a primeira coisa que Deus deu ao homem quando ele cria ele, e a Bíblia diz que ele nos abençoou, ele deu autoridade. Aí o homem, quando peca, ele perde essa autoridade, essa identidade do Cristo, a imagem e semelhança. Teve que propiciar o sacrifício vicário da cruz do
Calvário para que Jesus nos dê de novo acesso. E quando Ele nos dá de novo acesso, mediante aquele sangue vertido na cruz, Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que Ele diz para os seus discípulos? Eis que toda a autoridade vos dou. Jesus recupera para mim ser uma resposta na minha geração. Para onde nós iremos? O que nós faremos? Aí você fala: pastor, mas está tão difícil lá em casa, minha vida é tão difícil. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é lá em casa, você não sabe sobre a minha vida, Identidade não é você achar que Deus vai resolver seu problema. É na convicção que você tem, você saber o que fazer quando Ele chega até você. Se eu contar a minha história para você, isso dá tempo. Mas se eu contar a minha história para você, querido, já deve ser uma vítima e não uma resposta para a minha geração. Eu tive pai, morei na rua, na casa de outro, vivi na droga, nunca tive uma família, e eu tinha tudo para alguém chegar e falar: tadinho do bichinho, o bichinho teve isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente dá uma desculpa para nós escondermos aquilo que nós deveríamos ser. Então o que a gente faz? Não, ele é assim por causa disso. Por que você é assim, Jó? Ah, porque eu não tive pai. Por que você é assim, Jó? Porque eu não tive mãe. Por que você é assim, Jó? Porque eu não tive o amor dos meus pais. Eu também não tive. Mas sabe qual foi a hora que eu entendi que eu tenho que ser, não voltar no lugar onde eu fui rejeitado, mas no lugar onde eu fui gerado, quando Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Todas as vezes que eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser, eu não volto aonde eu fui rejeitado, abandonado. Eu volto aonde Ele escreveu sobre mim nos seus livros, antes mesmo de eu existir. Aleluia! Salmo 139. Então Ele não quer que você chore as suas derrotas, Ele quer que você se alegre com aquilo que Ele chamou você para fazer. Aleluia! Eu não tive um pai e hoje eu sou um pai para meu filho que eu não tive. E aí, resposta ou desculpa? Então eu mostrei para o meu pai, para a minha vida, para qualquer pessoa, como é que é ter um pai que eu não tive. Esse é o poder que o Evangelho nos dá, de construir aquilo que você não teve. Eu não tive mãe, não tive pai, não tive... Mas sabe o que Deus me deu? A capacidade de amar uma mulher, curar uma mulher, uma esposa, e ela ser, e ela viver aquilo que minha mãe não viveu. Uma resposta ou uma desculpa? Nunca tive, na minha família eu tenho 53 primos, ninguém é pastor, mas Deus me chamou para o sacerdócio. Oh, aleluia! Cara, e hoje eu mostrei para a minha geração: eu sou o primeiro pastor da minha casa, e meu filho é o segundo. Amém. Não é a sua desculpa. Você vai ficar aí se lamentando. Case, tenha uma família poderosa na terra e mostra para a sua geração. Que muitas pessoas falam: eu não tenho um filho porque esse mundo está assim. Esse é o melhor momento de você ter filho. Porque Ele diz que é através dos servos, dos salvos, que Ele destrói as armas de Satanás. Amém. Então esse é o melhor momento para você ter filhos que curam a nação e a geração. Aleluia. Ou você vai ser uma vítima, ou você vai ser uma resposta. Você está diante de alguém improvável. Que hoje eu prego aquilo que eu nunca tive. Vivo o que nunca vivi na minha infância. Sabe qual era meu maior sonho? Tomar café com meu pai de manhã. Eu nunca tive. Mas quando eu levanto de manhã, eu sento meu filho aqui e tomo café com ele. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu sou o que eu não tive. Isso é identidade, meu irmão. Glória a Deus. Sai da tua desculpa. Apresenta-te como mulher aprovada que não tem do que se envergonhar. Muitos jovens estão desistindo, não estão nem aí com o Evangelho. Por quê? Porque eles não querem viver o fogo do primeiro amor. Você é o que você quer. O nível que você tem, a culpa é sua. Era para mim ser uma vítima. Mas eu preferi ser uma resposta. Aleluia! Meu amor, pastor Estevão está lá me esperando. E meu filho tem 3 anos e já ora em línguas. Meu filho tem 3 anos e já sabe quem Jesus é. Meu filho tem 3 anos e já é mergulhado, chapado na unção. Por quê? Aleluia! Porque ele está vendo o Pai. Ele só pode ser o que eu sou. Ah, mas eu não tenho uma família estruturada. Você está tendo aqui agora. Você vai ver o que Deus vai fazer. Davi, no momento, quando ele estava mais curado, foi o momento que ele foi mais rejeitado. Quando Samuel entra na casa de Davi,
Davi para ungir o rei, Davi era o único que não estava em casa, o rejeitado. Então, quando Samuel passa todos os filhos e diz: cadê? Falta mais um, não tem mais ninguém. Jessé se lembra que tem um menino lá no fundo, rejeitado. E quando Davi entra, não existe um relato que Davi fala: parabéns para vocês, nem me chamaram. Bonito. Ia se trancar no quarto com depressão. Davi disse: e aí, tem alguma coisa para comer? Tudo bem, pessoal? Como é que tá as coisas? E Samuel diz: ninguém se assenta antes do rei chegar. Davi era rei. Lá onde ele era rejeitado, curado. Ele não precisava ser aprovado por ninguém para ser aquilo que Deus chamou ele para viver. Convicto, curado. Ninguém me ama nessa casa. Davi era rei. Davi era tão convicto que ele foi ungido rei com 12. Só com 30 e pouco que ele recebeu o reinado. E ele não jogou na cara de ninguém: ei, me respeita que eu sou rei. Davi sabia quem ele era. Ele não precisava da aprovação nem dos pais nem dos irmãos. Por quê? Eu sei quem eu sou. Quem me ungiu foi ele. Deus falou foi comigo, não foi com vocês. Então quem tem que entender sou eu. Glória a Não Deus. preciso que vocês tenham que entender que eu sou crente. Deus falou foi comigo. Deus falou foi com você, jovem. Não espere seus amigos, seus pais entenderem aquilo que Cristo falou para você. Aleluia. Senão você vai querer aprovação sempre. E as pessoas não querem saber do Deus que você serve até você viver. Identidade é você ter uma resposta no nível que Ele te chamou para viver. Qual é a sua desculpa? Sabe que eu acho que esse acampamento foi criado no coração de Deus para mostrar para a gente que a nossa desculpa não vale nada. A gente precisa levar o nível. Ou você dá uma resposta, ou você vai permanecer. Quanto mais tempo você demorar para dar uma resposta, mais você vai permanecer nesse mesmo lugar de incerteza. Quanto mais rápido você dá uma resposta, mais Deus vai derramar sobre você aquilo que Ele chamou você para viver. Demora, que você vai ver que as promessas do Senhor vai demorar para se cumprir. Porque Deus só pode entregar o reino dele para quem é rei. Porque rei de reis, Senhor de senhores. Aleluia. E a gente quer que Deus faça sem dar uma resposta. A palavra do Senhor diz: venha como está, mas se você vier, impossível permanecer da mesma forma. A gente quer permanecer lá, mas sem. Se você vier, ele diz: venha como está, mas se você vier, quantos aqui vieram? Amém. Aleluia. Nossa vida não pode ser a mesma. Amém. Se eu aceitei o chamado, a minha, porque existem algumas coisas que eu não posso mais fazer. Eu aceitei o ministério, o chamado. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu fui chamado. Eu sei para que Ele me chamou. O que impede você, jovem, ser uma pomba na mão do Senhor nessa geração? Amém. Você pode se perguntar: o que impede de ser uma arma poderosa nas mãos de Deus? Nada. A única coisa que nos separa do Criador é o pecado. Isaías capítulo 59: eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas a única coisa que nos impede, que nos separa, é o pecado. Eu gosto de falar que o pecado do pecador é o menor problema que ele tem para resolver agora. Em Brasília, no Goiás, Brasília do Goiás, uma cidade perto de Brasília, quando eu evangelizava nas bocas de fumo, eu falava muito isso para eles. Por quê? Porque quando você chega diante de alguém e começa a falar de Jesus, a primeira coisa que ele olha é para o cigarro dele. Não, pastor, eu posso fumar muito hoje porque eu fumei, eu bebi. Eu falo para eles: queridos, o teu cigarro, a tua bebida, a tua prostituição é a menor coisa que você tem para resolver agora. Isso bugava eles. Por quê? Como assim? Porque Cristo já resolveu o pecado na cruz. O problema do pecador não é o pecado, é a ausência da salvação. Muitas pessoas naquele dia não irão morrer por causa do pecado, mas porque rejeitaram a salvação.
Por quê? O que é maior, salvação ou pecado? Salvação. Deixa a salvação entrar, que o pecado será dissipado. Aleluia. E a gente desconstrói aquilo que o próprio pecador construiu na mente dele para não se achegar àquele que cura. Aí você começa a desfazer. Isso é desfazer. Sabe quem você é? Influencia e não é influenciado. Chega para alguém, começa a ministrar, começa a evangelizar. Não, porque tu sabe, briguei com minha mãe agora. Não, eu peguei agora. E você fala isso. Esse é o menor problema que você tem para resolver agora. Então qual é você receber Jesus na tua vida? Quer receber Jesus agora? Quero. Me siga. Eu sei o caminho. Você tem coragem de falar isso para o pecador? Me siga. Paulo dizia o quê? Olha para mim. Não olha para Jesus, não. Olha para mim. Por quê? Porque quando você olha para mim, você está olhando para a identidade do Cristo. O que ele disse? Quando Jesus morre naquela cruz, ele não morre, ele fala assim, ó, olha, eu te amo, viu? Agora é você e eu vou para o céu. Sabe qual foi a prova maior que Jesus nos perdoou? Porque ele veio morar dentro daquele que ele perdoou. Verdade. Glória a Deus. Esse é o perdão. Aleluia. Poderoso e evidente. Alguém fala assim, eu perdoei fulano, mas é ele lá e eu aqui. Já viu isso? Isso não é perdão bíblico. Porque quando Jesus nos perdoa, ele diz, agora eu vou morar dentro daquele que eu perdoei. Eu vou ter comunhão com ele. Aleluia. E a gente quer dar uma desculpa. Perdão é o perdão bíblico. É você não ser mais atacado daquilo que você perdoou. Você está entendendo? Não está indo rápido demais? Queridos, é simples o Evangelho. O Evangelho é simples. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acabou. Só isso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessa com a boca e crê com o coração é salvo. O Evangelho é simples. Só basta nós recebermos ele. Existe alguma outra coisa que precisa ser? Eu falei alguma coisa difícil aqui hoje? Você tem que fazer? Tem que subir 300 escadas para você ser perdoado? Não. Para Deus te usar, você tem que pagar um monte de coisa? Só basta já chegar até Ele. Ele vai derramar sobre você aquilo que nós precisamos na nossa geração. Verdade, Pai. Eu não posso me sentir livre tendo alguém preso do meu lado. Não consigo. O roubo caiu, Deus quer falar alguma coisa. Eu já fico lá esperando. Por quê? Eu estou para aquilo que Ele quer fazer na minha geração. Já estou pronto. E a única coisa que Satanás não quer é que você entenda quem você é. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. É a única coisa que Satanás quer fazer nessa geração é isso aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Amém? Pega esse versículo depois e medite nele. A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz, se o nosso evangelho ainda está encoberto, olha que versículo, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é somente para aqueles que são convictos, né? É somente para os que se perdem. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos convictos. É isso que diz? Não. Cegou o entendimento dos incrédulos, descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do... É a única coisa que Satanás quer que você não entenda o que está escrito. Porque se você entender o que está escrito, você vai ser aquilo que Cristo chamou você para ser. Aleluia. Ele bombardeará pessoas para não receber do Evangelho de Cristo. E você multiplicar a iniquidade, o amor de Deus se esfriará. E só existe uma forma de eu não viver aquilo que Deus me chamou para viver, quando eu não conheço o Evangelho. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Aleluia.
Paulo estava dando um conselho para Timóteo. Meu irmão, mergulha nessa palavra. Mergulha no Evangelho. Por quê? Porque ele vai fazer com que você seja salvo e todos aqueles que te ouvem. Oh, aleluia. Se eu não carrego uma mensagem, para onde eu estarei? Se a palavra do Senhor está dizendo, Joel capítulo 2 profetiza, mas em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, se cumpre e os jovens terão visões. Eu quero saber, se pergunte para onde você está indo. O que Deus chamou você para viver e ser. Se você não sabe, está faltando comunhão. Se está sem comunhão, está sem salvação, a palavra do Senhor diz. Quanto mais você mergulhar, mais você vai permanecer convicto naquilo que Deus chamou você para fazer. Quanto mais das Escrituras nós mergulharmos, mais nós teremos a revelação daquilo que Deus está falando. Então, vivo que nós estamos andando, a culpa é nossa. Quem ora está com fome. Quem lê a Bíblia está com fome de Deus. Oh, aleluia. Ele está dizendo, me usa. Eu quero. Obrigado, Senhor. Eu quero, Jesus. Eu quero. Eu preciso. Mais do que. Eu gosto de dizer isso, queridos, e eu falei isso até o final da minha vida. Eu sou o jovem mais chapado da minha igreja. Mais cheio da vontade de Deus da minha igreja. Mais aquele que deseja a presença do Senhor. Mas isso é onde está escrito dizer assim. Eu quero. Eu estou disponível. Você precisa ser o jovem mais afogueado da tua geração. Aleluia. Você precisa ser o jovem mais cheio da vontade de Deus, da tua geografia, da tua escola, da tua sala, da tua faculdade, do teu trabalho. Amém. Por quê? Porque assim pessoas terão esperança de que o Cristo vive. Aleluia. E Ele muda histórias. O que Ele disse? Provar e ver de que o Senhor é bom. Ele disse para provar e ver. Sabe o que Ele está dizendo? Nós temos que mostrar para a nossa geração uma evidência. Aleluia. Evidência. Provar e ver que o Senhor é bom. Então a vida que você tem em Deus, ela prega muito mais do que aquilo que você está falando. Porque a nossa geração quer evidência do Cristo que está vivo, muda a história, transforma os jovens, transforma a família. Ele dá vida para o que está morto, dá filho para estéril e dá convicção para aquele que está incrédulo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos mergulhar a geração. Amém. Aleluia. Você está pronto? Amém. Aqui não é um acampamento, é uma reunião. Nós quando saímos daqui, nós iremos lá fora tocar na nossa geração. Amém. Você está pronto para sair daqui e dar uma resposta? Aleluia. Nós viveremos o extraordinário. A igreja do Senhor. Vai acontecer o último avivamento. A igreja do Senhor será levada, arrebatada. E nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então nós temos que viver agora. Ser salvo não é você ir para o céu vir para dentro de você. Você manifestar na terra o que está acontecendo no céu. Aleluia. Quer a oração do Pai Nosso? Seja feita. Terra, o que está acontecendo? Esse é o comportamento do salvo. Você não precisa ir para o céu para ir para o céu. O céu pode vir agora para dentro de você. Aleluia. Ele está dentro de você. A palavra do Senhor diz que Ele colocou a eternidade dentro. Aqui é o passageiro, mas a eternidade está dentro de nós. Seja fiel à palavra, seja santo. Se santifique, jovem. Ore, jovem. Mergulhe nas Escrituras, jovem. Decore os textos, decore os capítulos, decore os profetas maiores, decore os profetas menores. Mergulhe nas Escrituras que você vai ver o que Deus vai começar a fazer através da tua vida. Aleluia. E os jovens terão visões e não desculpa. Oh, aleluia. Se apresente como obreiro aprovado. A palavra do Senhor diz: resistiu o diabo e ele? Esse é o comportamento de Satanás diante de alguém que tem uma identidade. Ele foge. Porque ele não consegue ter acesso a desfazer na minha mente aquilo que o Evangelho transformou. Fique de pé no seu lugar. Se ele chamou o ministério de novo.